Olha aí, meu amigo, semana de reunião do Copom, a primeira reunião com o meu xará, Gabriel Galípolo, pois é. E as expectativas estão todas voltadas, é claro, direcionadas para um aumento dessa taxa Selic para 13,25. É mais ou menos o consenso do mercado hoje, um aumento de 1 ponto percentual, que é uma disparada, né, a taxa Selic, basicamente, né? Mas resta sempre aquela dúvida. O cara é indicado do Lula, o cara fazia parte da equipe econômica do Haddad, ele tem umas ideias pouco ortodoxas em matéria econômica já publicadas e etc. Por outro lado, ele passou o ano todo de 2024 construindo essa imagem de que seria uma continuidade com Campos Neto, não iria fazer nenhum tipo de traquinagem nesse sentido, votou junto com Campos Neto em quase todas as reuniões, teve uma que não, que ele divergiu e vários petistas divergiram. Isso acendeu um alerta no governo, aliás, no mercado, em relação à condução da política monetária pós-Campos Neto, mas aí o pessoal voltou atrás nas reuniões seguintes, todo mundo votando de forma unânime e tudo mais. Pois bem, no dia 29, agora, na quarta-feira dessa semana, estou gravando este vídeo no domingo, deve ir ao ar na segunda-feira. Então, na quarta-feira teremos a tão esperada primeira reunião do Copom com o Gabriel Galípolo. O que vai acontecer nessa reunião que tem uma maioria esmagadora de petistas colocados dentro do Banco Central? Será que o pessoal vai chutar o pau da barraca de fato? Será que vão fazer o que o Lula quer, apesar da economia brasileira, às custas da economia brasileira? Porque, ao que tudo indica, no primeiro semestre de 2025, o impulso fiscal, que gera mais inflação naturalmente, vai continuar pelo menos no primeiro semestre desse ano. Imagina qualquer tipo de redução na taxa Selic ou mesmo congelamento dela nos atuais patamares com o impulso fiscal crescente. Tragédia completa, né? Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu projeto, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, qual que é a configuração agora do Copom, do Banco Central, da diretoria do Banco Central, pós virada de ano, pós saída do Campos Neto, né? Na verdade, o Lula indicou 3 ministros numa sentada só, tá longe aqui o gráfico, né? Achei. Indicou 3 ministros numa sentada só para o final, no final do ano passado, para ficarem até o final de 2028, né? Qual que é o ponto aqui? Ficou meio estranho esse negócio, porque o Gabriel Galípolo entrou aqui nessa lista, né? Aqui, esses são os que vão ficar até o final de 2028. O Gabriel Galípolo tá aqui também com esse mandato esticado até 31 de dezembro de 2028, porque ele foi remanejado para a presidência do Banco Central. Então, o cara que entrou no lugar dele, que foi esse Newton Davi aqui, vai ficar só até fevereiro de 2027, que era o prazo de encerramento do mandato do Galípolo, para estabilizar o negócio. Então, ele não vai ficar 4 anos de uma vez. Ele entrou agora, portanto, e esses dois aqui entraram no final do ano passado, Isabela Correia e Gilneu Vivan. Então, o Lula tinha antes 4 indicados no Banco Central. Agora ele tem 7 indicados, de um total de 9. Ele não tinha maioria antes, agora ele tem a esmagadora maioria, porque tem apenas 2 aqui que são herança do governo Bolsonaro ainda e que vão sair no final desse ano também. Aí já no ano que vem, ainda 31 de dezembro desse ano, o Lula já vai indicar. A primeira reunião do Copom do próximo ano vai ser 100% governo Lula. Mas ele tem aqui um Copom dominado já. Já tem a maioria. O que for decidido vai ser decidido por gente do Lula. Agora, qual vai ser a decisão a se tomar é a grande questão, é o grande ponto, né? Porque a expectativa das instituições financeiras aqui de forma geral é de 1 ponto percentual de aumento. Você pode ver que todas essas aqui, ó, BMG, MCM, BTG, BNP Paribas, Austin Rating, LCA, Pesco, C6 Bank, todos estão apostando numa alta de 1 ponto percentual, porque isso aqui foi sinalizado na última reunião do Copom lá em dezembro.
Então o Copom já tinha mandado a letra, 2 reuniões pelo menos com aumento de 1 ponto percentual. Ou seja, o pessoal está só seguindo a ata da última reunião do Copom para construir essa expectativa. O que poderia diferir disso aí seria uma alta ainda superior ao que foi originalmente proposto, mas aí seria agressiva demais, no meu entender, até para os padrões do Banco Central anterior, né, pré-presidência do Gabriel Galípolo. Então, é mais provável nesse cenário de continuidade é sim termos uma taxa Selic de 13,25%. E, na verdade, isso aqui é até necessário. Por quê? A inflação ficou acima do teto da meta, como era de se esperar, inclusive, e a gente faz aquele à parte claro aqui, que é a respeito do IBGE, que é quem divulga esses dados do IPCA, e embora os dados oficiais fossem vacas sagradas até pouco tempo atrás, a imensa crise que o IBGE está passando neste momento, uma crise de credibilidade, praticamente deu carta branca para todo mundo questionar a confiabilidade dos dados. IPCA, dado de desemprego, crescimento do PIB e tudo mais. Então, já não é mais proibido no Brasil questionar dado estatal, já não é a China mais, ao que tudo indica, por causa dessa crise. Então, todo mundo desacredita hoje do IPCA. Ninguém leva a sério isso aqui. 4,83, porque aquela conta mágica, né? Olha só, alimentos subindo, carne subindo 20%, o café subindo 50%, medicamentos subindo mais de 300%, vários subindo mais de 300%, em um ano isso aí. E o índice IPCA 4,83, então ninguém leva isso aqui a sério, todo mundo sabe que a inflação é muito maior do que isso. Se você olhar friamente os números da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, tá perto aí de a piora dos preços em um ano, de forma geral, de forma média, uns 10%, que é muito mais perto da realidade do que essa encenação aqui do IPCA. E aí a gente tem que se perguntar, o Banco Central vai levar em consideração só o IPCA para tomar decisões? Porque para apresentar o resultado de meta fiscal ou não, é claro que o IPCA vai continuar sendo usado, não tem para onde correr, é o índice oficial. Mas não significa que o Banco Central vai tomar decisões só com base nisso, porque uma vez que esse índice perca sua credibilidade, a tendência é que para manter a política monetária, se o objetivo for manter a política monetária, o Banco Central tenha que olhar para outros indicadores mais confiáveis. Agora resta saber se essa turminha aqui quer manter a política monetária, quer manter o poder aquisitivo, o poder de compra do real, ou se eles querem fazer a vontade do Lula que os colocou lá. E aqui, é claro, você pode ter todas as ressalvas do mundo a qualquer um desses indicados aqui, a capivara deles, o currículo, o histórico deles e tudo mais, mas a verdade é que todos eles aqui têm independência, têm autonomia em relação ao Lula, e é algo que eu pontuei bastante no passado, inclusive falando sobre essa inevitável transição de gestões dentro do Banco Central. Que uma vez indicados, aprovados e empossados como diretores e presidente do Banco Central, essa turma aqui teria autonomia completa em relação ao Lula. Se quiserem fazer o exato oposto do que o Lula os colocou lá para fazer, eles podem, e não há nada que o Lula possa fazer contra isso. O cara tentou por 2 anos sacanear o Campos Neto e não conseguiu, ou seja, o Banco Central está muito bem blindado contra isso aí. Então não significa que esse pessoal vai lular, vai dilmar de uma vez por todas. Eles podem seguir mesmo o padrão que estava sendo seguido anteriormente, né? E um ponto crucial a se analisar nesse sentido é que, tudo bem, taxa Selic prejudica a economia, aumenta a dívida pública, principalmente aquela atrelada a esse indicador, torna os empréstimos, os financiamentos, os investimentos, portanto, mais caros no Brasil, prejudica a Bolsa de Valores, faz com que o Brasil vire uma terra de rentistas mais do que já é, só que segura a inflação, segura o câmbio também. E aí, o que o Lula preza mais hoje? O crescimento fajuto do PIB via uma taxa Selic manipulada para baixo ou preços mais controlados? O grande problema do governo Lula hoje é realmente a alta de preços, que deve continuar, né? O cara aqui da Alta Vista Research, né, Guilherme Jung,
27 anos, pô, cara novo, né? Falou o seguinte, que o governo Lula manteve aí, tem mantido o impulso fiscal e isso vai elevar a inflação no primeiro semestre de 2025. Ou seja, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter preços mais elevados por mais tempo. E o Lula tá ficando doido com isso. Então eu acredito que é uma convergência nesse primeiro momento de interesses. Tanto o Banco Central, essa nova configuração, não quer chegar quebrando tudo para não destruir a credibilidade do Banco Central de uma vez por todas e botar o dólar aí a R$ 7, isso aconteceria, nem o Lula quer ver os preços subindo muito. A inevitabilidade disso, portanto, é manter a tendência estabelecida pela última taxa, pela última ata do Copom, perdão, 2 aumentos de taxa Selic na casa de 1 ponto percentual. Então, para mim, hoje é o cenário mais provável, não porque esse pessoal quer manter o padrão Campos Neto de gestão do Banco Central, não porque eles querem melhorar a economia de forma sistêmica, mas porque é mais interessante para o Lula nesse momento. Ele abre mão de taxa Selic mais baixa em favor de uma inflação mais controlada e é a única alternativa que ele tem nesse sentido, né? Eu citei aqui os preços dos alimentos, vou deixar um vídeo recomendado falando sobre esse tema para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.